E chegamos ao fim de um dos maiores e mais importantes arcos com a declaração oficial de Guerra de Camelot. Então agora chegou a hora de fazer um balanço desse desfecho. Será que poderia ter sido melhor? E quais serão as consequências? Será que iremos ter um arco de treinamento? E no duelo entre Arthur e Lancelot temos a confirmação de que o filho de Ban consegue tomar a iniciativa graças à sua capacidade de ler mentes, como muitos de vocês chegaram a comentar. E quando esses dois decidem ir direto ao assunto, Ironside sinaliza o fim da brincadeira. E eu acho que é inegável que o Lancelot tenha saído desse confronto parecendo melhor do que Arthur. Até porque eu acho e acredito, que a grande maioria esperava que Arthur virasse o jogo depois de ter sido de certa forma humilhado. Claro que Arthur não estava realmente lutando a sério, por inúmeros fatores, a começar por ele não estar de posse da Excalibur, a sua principal arma, e também por ele mal usar a sua magia do caos. Mas o mesmo também poderia ser dito sobre Lancelot, que somente depois de ver Arthur usando seu braço direito, mesmo que contra ali a sua vontade. Aliás, uma curiosidade, vocês notaram que esse braço monstro do Arthur faz referência a dois personagens muito importantes de Nanatsu no Taizai? Pois é, a Divindade Suprema e o Rei dos Demônios. Vocês tinham notado isso? Mas enfim, voltando, foi só neste momento que o Lancelot decidiu lutar usando os seus punhos, assumindo uma postura totalmente ofensiva que chegou até mesmo a assustar o próprio Arthur. Mas fica claro que nenhum e nem outro poderiam levar essa luta até as suas últimas consequências, principalmente o Arthur. Pois, como dito pelo próprio Ironside, se algo acontecesse ao Rei do Caos, aqueles que vivem à margem de Camelot sofreriam a consequência. Ou seja, isso basicamente prova que se Arthur liberasse mais do seu poder, ou se ele se ferisse gravemente nesse confronto, o Reino Eterno entraria em colapso. Portanto, Nakaba conseguiu encontrar uma forma de nerfar os poderes de Arthur e explicar por que ele está lutando de forma tão limitada. Pois manter o Reino Eterno e todas as suas criações tem um alto custo, até mesmo para aquele que herdou o poder de uma divindade. Pois vale lembrar que Cat tinha uma mera fração do caos à sua disposição. E mesmo assim ele pôde alterar instantaneamente o terreno ao seu redor e prender as pessoas em ilusões sem que as vítimas percebessem. Portanto, Arthur invocar pequenos monstros ou mostrar às pessoas imagens dos seus entes queridos é muito pequeno em comparação. E olha que interessante, Será que talvez a ausência da Excalibur possa estar relacionada a tudo isso também? Pois quando os demônios dominaram Camelot, a espada estava guardada numa sala do castelo cravada no chão. Então talvez haja um local semelhante na atual Camelot, onde Arthur usou Excalibur para essencialmente ancorar o reino à realidade, mesmo sem a sua ausência. Por isso ele precisaria usar um artefato do caos aleatório como sua arma, porque Excalibur tem que permanecer em Camelot o tempo todo. Mas enfim, pode parecer que foi um final brusco e que deixou de lado muitas possibilidades interessantes. E sim, até concordo que foi. Mas o Arthur precisava sair de campo de alguma forma, e era improvável que ele fosse derrotado aqui. Então, de toda forma, o Nakaba conseguiu fazer isso, mesmo que não tenha sido o melhor caminho, pelo menos na minha opinião. Já do outro lado, tivemos finalmente a confirmação de que Lancelot está no mesmo nível de um pecado capital, estando um pouco abaixo apenas do nível do Meliodas. Com isso, então, fica estabelecido que existe uma grande lacuna de poder entre ele e os demais. Sendo assim, fica a questão: como os outros irão fazer para recuperar o atraso
e alcançar o Lancelot. Mas eu já pensei num modo bem interessante e vou contar para vocês daqui a pouco, pois eu não posso deixar de falar também dos pecados capitais, que aliás muitas pessoas confundiram, achando que eles estavam indo para Liones, mas não. Na verdade, eles estavam prontos para atacar à distância. Portanto, naquele momento, eles estavam observando atentamente o que iria acontecer. E caso fosse necessário, eles iriam atacar com todo o poder que eles tinham. Mas claro, que consequentemente, caso a luta contra Arthur se prolongasse, sem dúvidas que eles dariam um jeito de chegar até Liones. Mas como isso não aconteceu, então não será agora que iremos vê-los todos juntos novamente. E eu até acharia bem interessante que agora que a guerra oficialmente foi declarada, que os próximos arcos pudessem abordar uma jornada de encontro dos 4 cavaleiros com um a um dos pecados capitais, com o propósito de se preparar para um eventual confronto final contra as forças de Arthur. Mas agora vamos falar de alguns pontos que ficaram só na promessa, a começar pela Anne. Eu confesso que esperava que o Nakaba não fosse deixar ela de lado. Ele até que tentou dar alguma importância, mas não foi nem de perto o que eu esperava, e acredito que muitos de vocês também. E essa, inclusive, é uma questão que me preocupa muito. Afinal, o que será do grupo de Percival agora que temos os 4 cavaleiros reunidos? Eu confesso que estou muito curioso para saber como Nakaba vai lidar com isso. E a espada, com regeneração infinita do Arthur. Eu esperava também que o Lancelot fosse ficar com ela, mas isso não aconteceu ainda, Mas eu suspeito que o Nakaba não colocou uma espada assim à toa, então certamente o Lancelot em algum momento irá revelar que está de posse dessa espada tão peculiar, que irá servir como uma luva para ele e sua magia. E por fim, temos o Mela Galante, que simplesmente desapareceu. E olha que eu realmente tinha muitas expectativas com o retorno da Meláscula, mas pelo jeito eles serviram apenas para reaver aquele sentimento nostálgico. E bom, como todos vocês já devem saber, saíram algumas imagens do capítulo 81, e nós vamos ver essas imagens agora, e a partir delas elaborar algumas teorias e previsões do que pode vir a acontecer agora com o início de um novo arco. E bom, a gente começa por esta cena que mostra o Tristan em treinamento, mas ele está ali na força do ódio, porque uma das suas motivações são as palavras do seu pai. Tristan se recorda do que Meliodas lhe disse no campo de batalha, pedindo para que ele não lutasse mais, perguntando se ele estava machucado, e o pior de tudo, confiando plenamente no Lancelot. E isso lhe deixa indignado, revoltado, pois ele certamente quer também ser reconhecido pelo seu pai. Portanto, somado ao fato dele não ter conseguido ajudar muito na batalha contra Arthur, Tristan, frustrado consigo mesmo, deve buscar um meio de se tornar mais forte. E quem provavelmente está ali ajudando o Tristan com esse treinamento é o Jade, que irá aparecer neste capítulo com uma roupa bem diferente. Então, possivelmente ele, talvez até mesmo o Xion, estejam auxiliando o Tristan em seu treinamento. E provavelmente naquele mesmo local da luta nós iremos ver a Guinevere novamente, através de uma lembrança do Lancelot. Ele aparentemente irá fazer algum comentário sobre ela, sobre algo que ela provavelmente lhe contou. Pois de acordo com a fala do Ironside, de que ele cumpriu com seu propósito, é um indicativo de que ela provavelmente já foi sequestrada pelo mesmo. Isso caso Nakaba esteja de fato seguindo a tradição de que Guinevere, como nas lendas, será a noiva de Arthur. Mas o que será que o Lancelot contou para todos sobre a Guinevere? Será que ele sabia que ela era o verdadeiro objetivo do Arthur? E será que ela disse para ele que seu sequestro era inevitável e necessário? Ou será que essa cena se passa depois de tudo o que aconteceu, já no final do dia, onde iremos ver o Lancelot se encontrando novamente com a Guinevere,
como ela havia lhe pedido. E aí, o que vocês acham? E o grupo do Percival irá estar bem ativo nesse capítulo também, pois iremos ver a Anne falando bastante, assim também como o Donnie, né, discordando de alguma coisa que ela falou ou simplesmente falando alguma bobagem que ela não gostou. E o resultado é essa cena aqui. Iremos ver também o Percival contando alguma coisa para eles. Acredito que provavelmente algo relacionado a tudo, né, que eles passaram ali em Liones. E algo que o próprio Percival irá dizer ou alguma outra pessoa irá deixá-los bem pensativos. Certamente é algo ligado ao Rei Arthur, já que na sequência temos essa cena do Rei do Caos e alguém respondendo a seguinte pergunta: o que exatamente é o Reino Eterno? Então iremos neste capítulo descobrir provavelmente um pouco mais sobre o Arthur e o seu Reino Eterno. E é interessante comentar também que aqueles capítulos extras, como a gente havia especulado, eram realmente spoilers de acontecimentos futuros, já que eles se conectam perfeitamente com tudo que iremos ver neste capítulo. Mas seguindo, nós temos também uma imagem bem curiosa da Gawain. Será que ela está tendo ali um pesadelo? Ou alguém está dizendo algo que ela não quer escutar? Seria Merlin ou Arthur falando diretamente na sua cabeça? E por fim, a cena vazada mais relevante até o momento. Essa do Lancelot de olhos fechados. E aqui ele está simplesmente conversando com sua mentora, que ele aparentemente também chama de irmã. Aí confundiu tudo, né? Porque a primeira pessoa que me passa pela cabeça é de fato a Dama do Lago, mas ela não tem, né, nenhum parentesco com o Lancelot. Aliás, até onde a gente sabe, o Lancelot nem sequer tem uma irmã, pelo menos não de sangue. Eu até vi algumas pessoas comentando que poderia ser a Tétis, mas eu realmente acho que seja finalmente a Dama do Lago, a sua verdadeira mentora. E o que será, né, que o Lancelot quer falar para ela? Eu imagino que o Lancelot possa querer levar os outros 3 cavaleiros para sua dimensão, já que este seria um meio mais rápido e eficaz para o fortalecimento dos demais, pois certamente aquele local deva funcionar como uma espécie de purgatório / caverna dos druidas, onde as condições e o próprio tempo podem funcionar de maneira diferente. E indo mais além, dentro desse lugar, eles sejam forçados a enfrentar seus maiores medos, as suas próprias fraquezas. Como exemplo, o Tristan enfrentar o seu outro lado e só conseguir sair dali após ele conseguir superá-lo. Portanto, eu acredito que essa seja uma forma bem interessante de um bom arco de treinamento, com todos eles passando, né, pelo inferno que o Lancelot passou. Assim, consequentemente, a gente iria descobrir ao mesmo tempo o que aconteceu com Lancelot dentro dessa dimensão. Mas e vocês? O que acham? O que esperam desse próximo capítulo, já que aparentemente já é o começo de uma nova fase? Vamos continuar conversando aí nos comentários. Eu espero, claro, ver todos vocês novamente no nosso próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!